O mar do mundo de One Piece subiu 200 metros. Vimos a primeira silhueta de Joy Boy lutando contra os reis dos reinos antigos que formaram o governo mundial. Zunisha e o robô de Egghead eram parte da tripulação pirata de Joy Boy? Vem comigo que todas essas perguntas serão respondidas nesse vídeo. One Piece está se tornando cada vez mais político. Sempre foi, mas agora tá no ápice. Os segredos que o governo mundial escondia às 7 chaves estão sendo revelados um após o outro, capítulo após capítulo. E os Goroseis ainda tentam desesperados parar a transmissão de Vegapunk, o maior fofoqueiro de todos que nós leitores de One Piece precisávamos. O capítulo 1115 de One Piece trouxe à tona informações que confirmam uma teoria que estava sendo muito disseminada nos últimos tempos, a de que o mundo de One Piece, há 900 anos atrás, era formado por grandes continentes, e não por várias ilhas, algumas pequenas e outras maiores, e que esses grandes continentes foram destruídos e estão no fundo do mar por conta do aumento de todos os mares que aconteceu séculos atrás, e que todo mundo vive nos fragmentos de todo esse continente antigo que não afundou, que sobrou ali e está na superfície. Que a chave para descobrir os segredos, descobrir como era o funcionamento do mundo durante esse tempo antigo e talvez o que é o One Piece, está no fundo do mar, em fragmentos. Alguma das evidências que sustentavam essa teoria era o fato de que existe uma Wano no fundo do mar, que era onde os habitantes de Wano de séculos atrás viviam, e que quando a água inundou o país inteiro, eles foram obrigados a se instalar mais no alto, onde está o Wano que vivem lá, o Momonosuke, o Kinemon, atualmente. E a outra evidência bem bacana era o fato de que o palácio que fica em Mary Joyce é chamado de Pangeia, que é o nome dado ao supercontinente que compunha a superfície terrestre da Terra nos períodos Permiano ao Triássico, e que depois, por conta de fatores naturais, se fragmentou. Agora, com as falas do Vegapunk, juntamente com esse painel incrível do Oda de fragmentos de construções debaixo d'água, temos essa confirmação. Agora, falando mais sobre o Joy Boy, finalmente vimos uma silhueta dele. E bom, como esperado, em sua forma Nika, Gear 5 ali, ele é extremamente parecido com o Luffy. E com isso, até agora vimos as silhuetas do Deus do Sol, Nika, do Joy Boy e do próprio Luffy. Sendo que dos três, o Nika das lendas de Elbaf é o único que tem o que parece ser uma lança na sua silhueta. E alguns estão dizendo que existe a possibilidade dessa ser a lança de Elbaf. E mais paralelos entre Luffy e Joy Boy são aí mostrados e outros começam a ser especulados. Joy Boy enfrentou o governo mundial antigo, que eram os 20 reinos, que na verdade eram 19 porque a Lily, descendente da Vivi do reino de Alabasta, pulou fora. E Luffy também vai enfrentar o governo mundial de seu tempo, que tem todas as nações afiliadas ao governo mundial, os Goroseis e Mu. Esse é um paralelo bem bacana. Aí, no momento que Vegapunk diz que a guerra que houve durante o século perdido acabou com a derrota de Joy Boy, temos quadros mostrando bem o Zunisha e o robô de Egghead. E aí, existe mais uma teoria, aí que é parte da especulação, que os dois provavelmente eram da tripulação do Joy Boy. Esse fato é baseado em duas especulações. A primeira é exatamente o que a gente está falando aqui, que são os paralelos entre Luffy e Joy Boy, e que o robô meio que seria equivalente ao que é o Frank, e o Zunisha seria equivalente ao que é o Chopper. E aqui, em relação ao Zunisha, valem alguns comentários. Ele podia ser tanto um membro da tripulação mesmo, porque vai ver, ele nem sempre teve esse tamanho todo, então cabia no navio, ou ele ficava fora do navio mesmo, sei lá. Ou, como alguns já teorizaram, podia ser que ele fosse meio que o navio, a galera ali navegava estando em cima dele. Nessa teoria de paralelos não estão contando isso, né? Porque segundo essa especulação, o navio seria o Noah, que é aquela arca de Noé que tem na Ilha dos Homens Peixe. E a segunda especulação é que, como o Vegapunk falou que o grupo de Joy Boy era tão forte que só os reinos todos unidos mesmo pra peitar ele, então esses seriam os companheiros dele por serem extremamente fortes. E bom,
Um deles a gente tem certeza que é bem forte mesmo, né? Já que vimos o Zunisha arrebentando um dos principais subordinados do Kaido com uma porrada só, uma lapada na cara dele. Já o robô aparenta ser muito forte, mas ainda não vimos ele em ação, algo que eu acho que vai acontecer nos próximos 2 ou 3 capítulos aí. Isso porque, lembrando, esse robô levantou e tá indo provavelmente na direção de onde Luffy está. Ele não apareceu nesse capítulo num quadro específico mostrando mais o desenrolar disso, mas não esqueçamos dessa informação. E se eu fosse dar meu palpite, amigo, eu acho que ele tá vindo muito puto, viu? E aí um último paralelo que não conseguimos ver, já que o Oda não colocou o Joy Boy de costas, é se ele também tinha um chapéu de palha como o Luffy. E pensando nisso, imediatamente a gente lembra daquele chapéu de palha que tá em Mary Joyce, e começa a pensar que talvez esse chapéu pode ter sido do Joy Boy. Eu não sei, vamos ter que esperar pra ver. Ainda falando sobre o Joy Boy, quando o Vegapunk falou que ele foi o primeiro pirata, muito se discutiu o que ele quis dizer realmente com isso, porque provavelmente nessa civilização tão avançada que era o Reino Antigo, alguém já tinha navegado para os mares. Então eu acho que o que ele quis dizer mesmo é que o Joy Boy foi o primeiro a sair para o mar como uma figura que seria considerada criminosa, como são os piratas no mundo de One Piece. E acredito que tenha sido exatamente isso mesmo. A gente ainda precisa de alguns fatos, como saber se o Joy Boy era um simples habitante do Reino Antigo, se ele era um rei do Reino Antigo, se ele não era um rei, mas tinha um cargo importante no Reino Antigo, e se o Reino Antigo era tão avançado e com uma qualidade de vida tão boa, por que então Joy Boy sairia de lá como pirata considerado criminoso? Se tu tá num lugar legal, por que tu vai sair de lá? O que aconteceu, minha gente? Ou será que o Vegapunk chamou ele de pirata pensando no fato de que ele foi o único navegador dos mares que sobreviveu a essa primeira inundação de centenas de anos atrás? Vamos ter que esperar pra ver. Bom, e ainda falando do Reino Antigo especificamente, Vegapunk diz que não sabe os motivos exatos pelos quais essa guerra se deu, mas que ele imagina que tenha sido por ideologias opostas. Capítulos anteriores, o Vegapunk falou que não queria ficar falando o que é certo ou errado, quem é bom ou mal na história. E agora ele fala sobre essa não concordância das ideologias, e isso é muito interessante, porque o Vegapunk tá batendo nessa tecla. E lembramos que o Rei Lee, em Sabaody, disse pro Luffy e seu bando que a conclusão a qual eles poderiam chegar poderia ser bem diferente daquela que Rei Lee, Roger e sua tripulação chegaram. Inclusive, cara, essa coisa aí do Vegapunk falar que não é bom, que não é mal, que não sabe... Mano, eu fiquei chocado com isso, porque pra mim ele e todo mundo tava fechado que a Marinha, né, o governo mundial no caso, eram os caras maus. Isso aí eu falei, opa, pera aí, veio um monte de questionamento na minha cabeça. E pra terminar, como sempre numa pedrada, de um jeito épico, né, terminar o capítulo, Vegapunk diz que o nível do mar subiu 200 metros dentro desses 100 anos do século perdido. 200 metros dá tipo quase uns 170 de mim, é bastante coisa. Eu sou baixinho, mas é bastante coisa. E que segundo suas pesquisas, é impossível ter esse tipo de mudança natural no mundo nesse tempo, que isso só pode ter sido obra da humanidade. E ele diz que com suas pesquisas recentes e o evento que aconteceu, que após Luluzia ser destruída pelo governo com a utilização do que aparenta ser uma das armas ancestrais, que o mar do mundo subiu 1 metro. A gente viu isso nos capítulos anteriores, foi um caos, teve ilha que teve que vazar todo mundo porque não dava mais pra viver lá. Vegapunk crava que as armas ancestrais são capazes de afundar o mundo, dando a entender que provavelmente foram elas que afundaram o mundo na época de Joy Boy. E que como essas armas ainda existem, só estão esperando para serem usadas, a guerra que assolou o mundo durante o século perdido ainda está acontecendo. Isso gera mais perguntas ainda. Ao que aparenta com as pistas que a gente tem, Shirahoshi é a arma ancestral Poseidon. Aí, o governo sabe disso? Se sabe, vão obrigar ela a fazer certas coisas? O fato de terem permitido os Homens-Peixe no devaneio tem a ver com o interesse dessa aproximação do que seria a arma Poseidon? E sobre a Mother Flame? Vimos Imu e os Goroseis preocupados com a questão do Vegapunk, porque dependendo do desenrolar disso, eles poderiam perder a possibilidade de replicar a Mother Flame. Por que eles precisam replicar a Mother Flame? A possível arma ancestral que foi usada lá em Luluzia queimou a energia que tinha da Mother Flame existente? Ela precisa de um tempo para carregar e querem outras pra não ter que esperar esse tempo? Ou será que eles já estão em posse de alguma outra arma ancestral e precisam de outra Mother Flame pra utilizar ela? Ou pelo menos sabem onde é que tá uma das armas ancestrais e só estão esperando pegar a Mother Flame pra ir poder atrás da arma pra poder usar ela.
Enfim, muitas e muitas perguntas, como todos os fãs de One Piece adoram demais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui o que você achou desse capítulo, eu quero muito ler as suas teorias. Valeu e até a próxima!